Bom, nós ficamos muito alegres pela presença de todos que estão aqui, nos convidados nessa noite, pessoas que estão vindo das reuniões das células, são todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, vamos ficar de pés, por favor, e vamos ler juntos. Mas a quem hei de comparar, versículo 16, Mateus 11, 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Não, nós vos tocamos músicas de casamento, ou músicas alegres, mas vocês não dançartes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteartes. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, pedimos que através desse momento o Senhor venha falar aos corações, venha abençoar cada pessoa aqui com a tua santa palavra, Senhor. Que para alguns essa palavra seja motivo de consolo, para outros seja motivo de desafio, mas que não venhamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Pai, é isso que eu te peço nesse momento, flui o teu Espírito que fala, flui o teu Espírito que manifesta o Deus vivo, que manifesta Jesus. É isso que eu te peço nessa hora, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Você pode se assentar. Amém. Mantenha aberto aí esse texto, mas você não vai ficar lendo, apenas para depois você acompanhar de novo. Nós vamos refazer algumas leituras nesse texto. Irmãos, nosso tema hoje é: escolha não ser um desigrejado. Escolha não ser um desigrejado. Nesse texto de Mateus capítulo 11, Jesus fala sobre a geração de pessoas que não se misturavam em sua fé, pessoas que não recebiam comandos de liderança capacitada e que consequentemente não participava de uma vida comunitária. Porque ele dá o exemplo aqui, comparando a geração pelo qual ele estava, que era como crianças que tocavam músicas alegres de casamento, mas as pessoas não dançavam. Crianças que cantavam ou tocavam músicas fúnebres, tristes, mas também as pessoas não choravam, não se entristeciam. Ou seja, eram pessoas que não participavam da vida comunitária, não participavam de momentos coletivos, seja de alegria ou seja de tristeza. E nós vivemos hoje, em nossa geração, em relação à fé, nós vivemos situações parecidas. E nós vemos que hoje há muitos pregadores, alguns famosos, conhecidos, e há muitas igrejas pequenas e igrejas grandes, e há muitas delas abarrotadas de pessoas, com muita gente. Mas apesar disso, também existem muitas pessoas que, apesar de um dia estiveram dentro de uma igreja congregando, participando, mas hoje não estão mais. Apesar de que muitas confessam a fé cristã, não negam a fé cristã, mas escolheram, por algum motivo que nós vamos falar daqui a pouco, não participarem de uma comunidade de fé, não participarem da igreja, não estarem nessa comunhão da igreja. No ano de 2010,
o IBGE fez a pesquisa e foi constatado que de 5 pessoas, evangélicas que participam de uma igreja cristã evangélica, uma não participa mais. Apesar de declarar a fé, se tornaram pessoas desigrejadas. Como esse censo foi em 2010, isso significa que provavelmente em nossos dias, 2023, há muito mais pessoas que dizem que creem, mas que não estão participando de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica. Então, eu quero falar um pouquinho nessa noite com vocês sobre esse tema: escolha não ser um desigrejado. E eu vou dividir essa reflexão com você em 3 tópicos. Primeiro, os desigrejados. Segundo, o perigo de ser desigrejado. E terceiro, 2 escolhas que você precisa fazer. Então eu compartilho o primeiro tópico: os desigrejados. Nelson Bomilcar, que é um músico conhecido, também pastor e escritor, ele classifica o grupo de desigrejados em 4. São desigrejados por convicção, os desigrejados porque estão decepcionados, os desigrejados informais e os desigrejados virtuais. Eu quero rapidamente falar sobre esses 4 tipos de desigrejado. Então, primeiro, aqueles que são desigrejados por convicção. Eu tenho um amigo querido que ele é um desigrejado por convicção. Como é que é isso? Ele criou uma teologia para ele que justifica o fato dele não participar de uma comunidade de fé, uma comunidade do Evangelho. Então ele faz um comentário sobre a igreja e ele diz: é por isso que eu não participo de nenhuma igreja. É por isso que eu não frequento, que eu não sou de nenhuma igreja. E os argumentos que ele usa são os argumentos dessa classe de desigrejados. Qual é o argumento? A igreja se corrompeu. A igreja não é mais a mesma, não é mais aquela igreja do primeiro século. E muitas vezes, quando ele vê algum escândalo envolvendo líderes, igrejas que envolvem dinheiro, que envolvem a moral e que trazem choque à comunidade, ele diz: é por isso que eu não participo de nenhuma igreja, porque a igreja não é mais aquela do primeiro século. A igreja se desviou, a igreja se corrompeu. Agora, queridos, de um certo ponto, isso é uma verdade, é uma realidade que a gente vê. Mas, por exemplo, quando eu converso com esse meu amigo, eu sempre lembro a ele que, apesar de que isso é verdade em muitas situações, mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem aqueles que Ele tem guardado e separado para toda e qualquer geração, para todo e qualquer tempo. Deus sempre tem os seus escolhidos que não se dobram diante da imoralidade, da corrupção, que não se deixam levar pela ganância, mas permanecem com seus corações fiéis a Deus. Que Deus encontre em mim e em você esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa. Você pode dizer glória a Deus? E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 11, no versículo 2 a 5: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 joelhos que não dobraram os joelhos, 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você pode dizer glória a Deus? Então ninguém pode imaginar em qualquer geração e nessa geração que somente Ele é aquele que vive o cristianismo do passado,
Somente ele vive a pureza do cristianismo, mas Deus tem levantado comunidades, igrejas, líderes, pastores, homens e mulheres que permanecem fiéis à sua palavra, e nós devemos nos ajuntar a essas pessoas, a essas igrejas. Você pode dizer glória a Deus? E que nós sejamos essas pessoas, e que nós sejamos essa igreja. Diga glória a Deus. O segundo tipo de pessoas que se desigreja, que se torna desigrejado, são decepcionados. São pessoas que saem da igreja local sem nenhum desejo de voltar depois de passarem por experiências negativas. Pessoas passam decepções muitas vezes com o senso comunitário da igreja, às vezes por hipocrisia que existe, que aparece na igreja, dramatização de problemas comuns da vida. Às vezes as pessoas dizem que estão saindo da igreja porque a igreja virou uma panelinha, autoritarismo dos líderes, interesses egoístas visando espaço entre os mais ricos. Todas as vezes, em algumas igrejas, que qualquer pessoa que chega, que sabe que são ricos, são colocados em cima do púlpito, são exaltados, dão a palavra, porque de alguma forma querem ter um acesso à classe dos mais ricos. Excesso de controle e falta de ensino da liderança, igrejas que não ensinam a palavra. Muitas vezes solidão, a pessoa se sente sozinha em alguns momentos de dor em sua vida. E por fim, falta de Cristo na vida eclesiástica, na vida da igreja. Então, muitas pessoas se decepcionam com a igreja. Elas são feridas, são magoadas, mas o Senhor, Ele quer curar os corações. Então, uma coisa, irmãos, que nós temos que pensar sobre a igreja é que não podemos romantizar a igreja. Às vezes eu pensava na minha inocência que a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, era uma igreja perfeita. A gente lê ali Atos dos Apóstolos e a gente faz uma ideia que a igreja era totalmente santa, sem erros. E muitas vezes, quando nós somos novos na fé, a gente pensa que na igreja todo mundo é santo, todo mundo é direito, e a gente acredita de forma romantizada que porque a igreja é o povo de Deus, não existe falhas. Mas isso, queridos, é um engano. Primeiro porque se nós olharmos para a igreja do primeiro século e as cartas dos apóstolos, nós vamos ver que dentro da igreja havia erros gravíssimos. Por exemplo, Paulo apóstolo, em 1 Coríntios, ele fala de um caso na igreja em que o filho de um irmão que ficou viúvo, que casou com uma mulher, que esse filho desse irmão praticava sexo com a sua madrasta. E não havia nenhuma repreensão dos irmãos em relação a isso. Olha que gravidade, que coisa horrível, na igreja de Corinto, primeiro século. Também Paulo apóstolo, também em 1 Coríntios, ele fala que os irmãos, quando se reuniam para ceiar, as pessoas que tinham melhor condição financeira levavam muita comida e levavam muito vinho. Era ceia e tinha muita comida junto com a ceia. É o que a gente reproduz em um grau menor no segundo domingo de cada mês, quando nós fazemos o domingo da comunhão. Mas sabe o que eles faziam, irmãos? Os mais ricos, na hora que era para comer, eles ficavam logo ali na frente e começavam a comer. E o vinho que era para distribuir para todos, eles já bebiam tanto que ficavam bêbados de tanto beber o vinho. E alguns irmãos não comiam, e alguns irmãos não bebiam, porque os mais abastados acabavam com tudo.
Leia lá 1 Coríntios 10 e 11. Então, queridos, a igreja do primeiro século havia falhas, havia erros que precisavam ser corrigidos. E entenda uma coisa: as cartas dos apóstolos, normalmente, a maioria delas, era para corrigir erros. Era para orientar a igreja a fazer as coisas corretas onde eles estavam errando. Então, queridos, nós temos que entender que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, é lugar de pessoas que erram. Como diz um certo pastor numa igreja grande: irmãos, você que trouxe a sua bolsa, na hora da oração, que você for fechar o olho, fecha a bolsa e coloca a bolsa no teu braço, porque aqui nesse lugar, ele dizia, frequenta a gente de todo jeito, todo tipo de pessoas. Amém, querido? Você está entendendo? Então nós precisamos parar de romantizar a igreja e entender que nós participamos de uma comunhão que há gente de todo tipo, há pessoas que estão vindo, que não ainda foram libertas, há outras pessoas que ainda estão lutando contra alguma dificuldade em suas vidas, e há outras que são imaturas na fé, e há outras que não têm o entendimento real das coisas. Então nós convivemos com gente imatura, gente mais ou menos com maturidade, gente com mais maturidade, mas há uma diversidade de pessoas, e a igreja é isso mesmo. Então nós precisamos nos curar da decepção. E se por acaso em algum momento alguém se sentir tão prejudicado que não possa ficar na igreja que ele está, ele vá para outra, procure outra, porque apesar de que há falhas e há defeitos nessa ou naquela igreja, mas o Senhor, Ele tem uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? É uma igreja, não é uma igreja que não tem falhas, não é uma igreja que não tem defeitos. Uma igreja saudável é uma igreja que traz à luz o pecado, traz à luz o que precisa ser corrigido, que não esconde o sol com a peneira, que trata da enfermidade, que trata da doença, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja libertação. Você pode dizer glória a Deus, querido? Tiago 5,14. Tiago diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro tipo de desigrejados são os informais. Os informais são aquelas pessoas que decidem acomodar uma rotina irregular e sem vínculo, por ser mais conveniente a sua rotina. São pessoas que de vez em quando nós encontramos algumas delas. São pessoas que hoje vai numa igreja, no outro dia vai em outra, no outro dia vai em outra. São informais, participa de um grupo numa casa, de uma igreja, toda semana participa de outro. Então são pessoas que não têm vínculos com uma comunidade, não tem vínculo com uma igreja local. Irmãos, talvez em alguns momentos da vida cristã, alguns cristãos seja importante eles
ter esse momento de serem informais. Quando a pessoa se muda de uma cidade para outra e ela vai procurar um lugar para congregar, então é normal que ela possa visitar uma ou outra igreja até encontrar o local que ela vai congregar. Talvez quando uma pessoa passou por algum momento difícil numa igreja e ela então busca outro lugar onde ela possa servir a Deus, talvez a informalidade ela possa ser bem-vinda, porque aí a pessoa vai escolher um lugar ainda, está procurando um lugar para ela se fazer membro, se congregar como igreja. Às vezes isso pode ser necessário, mas uma coisa nós temos que trazer em nosso pensamento: um exército, ele alista os seus soldados. Um time, ele inscreve os seus atletas. E o exército, na guerra, ele sabe com quem pode contar para a guerra. Uma equipe, um time, o seu treinador, ele sabe com quem ele pode contar para buscar os seus objetivos. E o Senhor Jesus, ele diz que a sua igreja é como um exército, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, para que haja uma batalha espiritual, a igreja precisa ser identificada. As pessoas precisam fazer parte do exército de Jesus para lutarem as guerras do Senhor, para prevalecer contra todas as portas do inferno. Você pode dizer glória a Deus? Uma igreja é como uma equipe que recebe uma orientação do seu pastor, do seu líder, e que através disso vão servir a Cristo, levando a palavra, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, compartilhando uns com os outros. Então é importante que nós saiamos da informalidade e venhamos nos vincular à igreja e lutar pela fé que um dia foi dado a todos os santos. Você pode dizer glória a Deus? E existe os desigrejados virtuais, que hoje em dia é um fenômeno muito comum. São as pessoas que elas ficam satisfeitas em ouvir uma mensagem no YouTube, em participar de um culto pelo YouTube, e alguns participam de louvores e cantam juntos. E aí ele já se satisfaz, ele se torna um cristão virtual. Ele não participa de uma igreja com a sua presença, uma igreja física, mas ele participa de uma igreja virtual. Tem muitos cristãos que são desigrejados por causa da tecnologia desses tempos e desses dias. Porém, irmãos, a tecnologia que nós usamos não é para afastar as pessoas da igreja de Cristo, mas a tecnologia é para nós atrairmos as pessoas a Cristo e à igreja física. A tecnologia tem um propósito, ela não é um fim em si mesmo. A tecnologia é uma ferramenta que nós como igreja usamos para a unidade da igreja e não para a divisão da igreja. Não é para afastar as pessoas, mas é para aproximar as pessoas da comunhão da igreja. A igreja não é um produto que você usa, descarta. A igreja não é um produto que você usa, que satisfaz alguma necessidade sua. A igreja, ela é uma família para se pertencer. A igreja não é um lugar simplesmente para você ir, é muito mais do que isso. É um lugar para você ser parte. A igreja é lugar onde nós choramos com os que choram, porque todos nós choramos muitas vezes, e nós também nos alegramos com os que se alegram. A igreja é lugar de fraternidade, é lugar de comunhão, é lugar de andar juntos. Você pode dizer glória a Deus? Então a igreja, ela é virtual no sentido de levar a palavra, de usar uma ferramenta, mas ela é física, ela é
presente, ela está junta, é olho no olho, é rosto no rosto, é mão com mão, é abraço com abraço, é fraternidade. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, segundo tópico, o perigo de ser desigrejado. A pregação do Evangelho é dada a nós por Jesus para o arrependimento de pecados. Se você olhar, quando João começou a pregar, ele começou dizendo: arrependei-vos. Nos primeiros capítulos de Marcos e de Mateus, você vai encontrar João pregando: arrependei-vos. Assim que Jesus começou a pregar, ele também trazia essa mensagem de arrependimento: arrependei-vos. Então, a mensagem, a pregação do Evangelho é para arrependimento de pecados, é para a fé, despertar a fé e a esperança de quem ouve no reino de Deus que virá. E com as pessoas que creem, que recebem a mensagem, formar aqui e agora a comunidade do próprio Evangelho, que ama a Deus e ao seu próximo à maneira de Jesus, e que essa comunidade já antecipa agora um pouco do reino que virá eternamente. Então a igreja hoje, nós hoje, somos chamados a vivermos em comunidade para expressarmos, anteciparmos aquilo que um dia vai ser totalmente, completamente no reino vindouro. Você pode dizer glória a Deus? Se você permanecer fora da comunhão da igreja, ou desigrejado, mesmo após o teu conhecimento e contato com a mensagem e a igreja, isso estará sendo um entrave em relação aos processos do Evangelho, do reino de Deus em sua vida. Não congregar é um entrave. É algo que limita a pessoa no seu crescimento no propósito de Deus, no reino de Deus. Os versículos 20 e 22 de Mateus. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Não o quê? Porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupa de saco e cobrido-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Irmãos, então o que nós entendemos quando não somos expostos continuamente à mensagem do Evangelho? Ao não estarmos ligados a uma igreja, a uma comunidade de fé, o que acontece é que com o tempo, a mensagem que nós ouvimos, mas que não foi renovada em nosso coração dia a dia, semana após semana, essa mensagem vai diluir dentro de nós, ela vai se enfraquecer dentro de nós, porque no nosso dia a dia nós temos muitas preocupações, corre para cá, corre para lá, se preocupa com uma coisa, se preocupa com outra. Então se você não se expõe continuamente como igreja ao Evangelho, à mensagem, essa mensagem ela vai se enfraquecendo dentro de você, dentro do seu coração. Aí o que acontece? Algumas coisas nós superamos em nossa vida, e a gente vive, em algumas áreas da nossa vida, a gente vive uma santidade, vivemos algo agradável a Deus. Por exemplo, às vezes um marido que não trata bem a sua esposa, não trata bem os seus filhos, ele se converte, ele ouve o Evangelho, ele começa a tratar melhor a sua esposa,
tratar melhor os seus filhos, e é uma grande revolução na vida dele. Mas existem áreas na vida dele, desse homem que virou um santo homem na sua casa. Existem outras áreas que precisam ser cuidadas e tratadas. E quando a gente não se expõe à mensagem do Evangelho continuamente, e à comunhão da igreja, a gente não vai perceber essas outras áreas. E a gente vai achar e vai pensar que está tudo bem, mas só que existem áreas cegas em nossa vida, que nós, por nós mesmos, nós não enxergamos, e pensamos que está tudo bem. Mas quando nós nos expomos à pregação do Evangelho, quando nós começamos a conviver com os irmãos, a comunidade, então essas áreas, elas vão vir à luz, às claras, o Evangelho vai brilhar, a comunhão vai revelar, e aí nós vamos continuar o processo de arrependimento, de conversão e de transformação em nossa vida. Mas se nós não entendermos a importância de ouvirmos a palavra continuamente e de nos expormos à comunhão da igreja, essas áreas vão continuar cegas em nossas vidas. Nós não vamos enxergar como deveria, e nós vamos ir para o dia do juízo diante de Jesus, levando essa carga. Então, nós seremos prejudicados espiritualmente e eternamente. Você está entendendo, querido? A importância da gente estar continuamente se expondo ao Evangelho. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro e último tópico: duas escolhas que você precisa fazer urgente. Fazer como? Urgente. Diga assim: urgente. Rapidamente. Primeiro, se você está desigrejado ou não se igrejou ainda, você precisa escolher um pregador e uma igreja, ou uma igreja e um pregador. Relendo os versículos lá de Mateus 11. Agora versículo 18 e 19. Jesus continua: pois veio João, que é um pregador, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus está dizendo para a sua geração: vocês não recebem João como pregador, vocês não se unem a João, o discipulado de João, e também vocês não querem se unir a mim e ao meu discipulado. Vocês não querem seguir João porque vocês dizem que João é alguém que não festeja, alguém que só jejua, não é? E vocês não querem se juntar a mim porque vocês dizem que eu sou beberrão e comilão. Então eles inventavam uma dificuldade e nunca abraçava um pregador, um mestre, um grupo de pessoas. E Jesus está dizendo que nós precisamos escolher um pregador, escolher uma igreja, um grupo, seguir um pregador e uma igreja e um pregador. Queridos, existem várias igrejas. E sabe por que existem várias igrejas? Eu sei que tem pessoas que pensam a igreja como um ganho pessoal, um ganho financeiro. Eu sei que existe isso. Mas Deus permite muitas igrejas para que ninguém fixe em uma igreja. Amém? Para que as pessoas tenham um lugar onde elas possam ficar, escolher e permanecer, ouvir aquele pregador e ouvir aquela mensagem. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero que a gente assimile bem esse entendimento.
igrejas cristãs, igrejas que pregam o evangelho, não são concorrentes, são parceiras no reino de Deus. Você pode dizer amém? A igreja só se torna um concorrente da outra se não for uma igreja de verdade, se for um negócio, se for uma empresa, aí vira concorrência. Uma igreja concorre com a outra. Mas se o grupo de pessoas que se reúne for uma igreja, ela é parceira de outras igrejas, não é concorrente. Irmãos, nós temos, por exemplo, relembrando aqui, alguns irmãos que congregavam aqui e que foram congregar na igreja Nova Aliança. E eles foram congregar lá, não foi porque eu quis. Eu não fiquei alegre com isso. Mas elas foram. Mas por isso essa igreja se torna nossa concorrente, se torna nossos inimigos. Não. Não se torna nossos inimigos. E nem se torna nossos concorrentes. Inclusive, pastor Feitosa é da Nova Aliança, que vai estar aqui conosco no sábado. Ontem à noite teve um pregador aqui na reunião de homens, que é da Assembleia de Deus. São nossos irmãos. E nós ofertamos todo mês para um pastor da Nova Aliança. Lá na Polônia, pastor Jefferson, missionário Jefferson. Não são nossos inimigos, são nossos parceiros. Estão pregando o evangelho e o reino de Deus, assim cremos. Você pode dizer amém? Amém. Eles são igreja tal, nós somos comunidade cristã missional. Amém, tudo bem. Mas nós não somos concorrentes. Nós somos parceiros na pregação, no testemunho do reino de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Outro dia, irmãos, eu ia indo pela rua, aí eu vi uma irmã que era aqui da nossa igreja e foi para uma igreja batista. Ela estava na parada de ônibus. Aí eu ia passando e eu a vi. E ela me viu. E ela disse: pastor. Eu disse: oi, irmã. Falei: irmã, você vai para onde? Eu vou para casa. Eu disse: pois eu vou lhe dar uma carona. É uma irmã já de idade. E eu fui, dei uma carona para ela e levei ela em casa. A irmã saiu da igreja, mas ela continua sendo uma irmã em Cristo. Se ela continua firme com Jesus. Você pode dizer amém? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nunca devemos desejar que uma pessoa que nos deixou, que deixa uma igreja, se desvie da fé. Nós queremos que ela permaneça conosco. Nós queremos que ela viva conosco e nos ajude a fazer o reino de Deus. Mas se alguém decide sair, se afastar, nós temos que pedir a Deus, orar por ela, para que ela permaneça na fé, para que ela permaneça com Cristo, na igreja A, B ou C, mas se é uma igreja bíblica, se é uma igreja do Evangelho, então nós devemos orar para que ela permaneça. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que tanto que semeia, como que colhe frutos espirituais, se o fruto permanecer diante de Deus, o que semeou e o que colheu, ambos terão galardão. Você pode dizer glória a Deus? Então eu não quero que nenhuma das pessoas que um dia passaram por aqui sejam longe de Cristo e longe da fé, mas pelo contrário, que permaneçam firmes até o dia do Senhor. Queridos, eu tenho muita alegria. Tem um jovem aqui, há muitos anos atrás, se converteu em um dos nossos encontros na época, e ele hoje mora em outra cidade. E eu fico contente de saber que ele está firme lá onde ele está na cidade, servindo a Deus, servindo a igreja e glorificando o nome de Jesus. Não foi em vão a nossa semeadura na vida daquele jovem. Você pode dizer glória a Deus? Agora, irmãos, no versículo 19, na parte B, diz assim:
mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, irmãos, nem todas as pessoas que se convertem numa igreja vão permanecer naquela igreja que elas se converteram. Muitas vão sair. E devemos amar essas pessoas e orar para que elas permaneçam na fé. Porque, como eu já falei, se elas permanecerem, nós teremos galardão. Então, se você está fora da igreja, se você no momento é um desigrejado, é sábio você se igrejar. A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Não é sábio, como eu já falei, ficar longe da comunidade da fé. Várias igrejas alcançam vários tipos de pessoas. Você não pode ser um desigrejado para sempre. Se encaixe na igreja, na comunidade de fé de Jesus. E se você quiser, nós podemos ser a sua família espiritual. E se você quiser, nós podemos ser a sua igreja. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Decida por congregar. Segundo, você tem que decidir por um pregador urgente. Decidir por uma igreja, decidir por um pregador. Por que decidir por um pregador? Porque a pessoa que você ouve precisa pregar o evangelho, ser um pregador bíblico da palavra de Deus. Quando você decide congregar por causa da comunidade ou por causa do pregador, você busca um alimento espiritual para a sua alma. E esse alimento é presencial. E essa escolha é um ato de sabedoria. Diga-se comigo: escolher em ouvir o evangelho é sábio. Eu escolho. Queridos, escolher um pregador para ouvir e se alimentar do evangelho regularmente é sábio. Quem não escolhe, não, eu não vou escolher, eu vou continuar indo de igreja em igreja, de lugar em lugar. Irmãos, quem não escolhe fez uma escolha. Só que uma escolha negativa. De algum modo você está ouvindo alguém. Você está indo numa direção. Quem não escolhe, de certa forma, faz uma escolha negativa. Eu quero falar de uma realidade física em paralelo com uma realidade espiritual. Ninguém se alimenta fisicamente, virtualmente. Você não olha para um prato de comida no YouTube ou na televisão e aquilo te alimenta, aquilo te sustenta. Aquilo pode despertar o seu interesse, o seu desejo, mas você precisa ir a um lugar para você se alimentar fisicamente. Você precisa ir a um lugar, um restaurante. Você precisa ir para você se alimentar. Para você se alimentar espiritualmente, você precisa estar num lugar específico, onde você confia no pregador, onde você se identifica com a igreja. E ali você se alimenta espiritualmente. Porque o alimento espiritual você tem quando você ouve o evangelho. Mas também você se alimenta espiritualmente quando você serve a partir do evangelho. Não só ouvir e praticar é um alimento, mas também quando você serve aos irmãos, e quando você serve em missão aos de fora da igreja pelo evangelho, isso também te alimenta, isso também te sustenta. Então é importante a convivência, a presença, é importante a comunhão física no corpo de Cristo. Estou entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus.
Aleluia. Agora, queridos, pregação de autoajuda, pregação motivacional para fazer negócios, pregação de teologia de prosperidade, como ficar rico, não é pregação do Evangelho. Talvez em alguns momentos você precisa aprender alguma coisa sobre como ganhar dinheiro, como montar uma empresa, como fazer um negócio. Talvez em alguns momentos você precisa de uma orientação nessas áreas, mas isso não é pregar o Evangelho. Pregação do Evangelho de forma sucinta é aquela que apresenta Cristo, que fala de Jesus, que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso quer dizer que se Jesus morreu pelos nossos pecados, nós podemos ter um recomeço, nós podemos ter uma vida nova, nós podemos andar em novidade de vida. Então o Evangelho é de transformação, é transformador. É uma nova oportunidade. Pregação do Evangelho é a mensagem que mostra que Cristo venceu. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. E por isso nós temos uma esperança que haverá um novo mundo, haverá um novo domingo, haverá um novo tempo para toda a humanidade. Porque o Evangelho diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você pode dizer glória a Deus? Então a pregação precisa ser aos nossos corações a pregação do Evangelho, não outra coisa. Você precisa escolher um pregador que pregue o Evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Então diga glória a Deus. Você pode dizer eu creio? Então diga eu creio. Aleluia. Ser alimentado também é ter um lugar para servir, para dentro, comunhão da igreja, e um porto seguro para servir para fora, missão no mundo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4:34. Levante sua mão e diga assim: eu estou em missão, sou missional. Fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Diga-se comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu decido ser igreja, ser igrejado, ouvir o Evangelho regularmente. Eu me identifico com a mensagem do Evangelho, da palavra. Eu me identifico com o corpo de Jesus, com a igreja local. Senhor, eu escolho permanecer, eu escolho não ser virtual, eu escolho não viver magoado, ferido, eu escolho ser sarado, ser curado. Eu escolho a teologia do reino, de estar em comunhão, de estar no corpo de Jesus, fisicamente, presencialmente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.